Flávia Guerra já ao vivo com a gente para falar de estreias, também num festival muito importante que começou em São Paulo e no Rio de Janeiro. Flavinha, bem-vinda, boa tarde para você. Vamos começar falando dessa estreia de hoje, O Pastor e o Guerrilheiro, filme que narra um encontro bem inusitado entre dois personagens, presos políticos em plena ditadura militar? É isso aí, como você disse, eu achei muito interessante essa palavra, inusitado, é isso, Roberta, e baseada em fatos reais, viu? Isso que é mais interessante ainda. Conta a história de um pastor, que é vivido pelo César Mello, e um guerrilheiro, que é o Johnny Massaro. O filme tem várias camadas, ele se passa ali na virada do milênio, 1999, quando uma jovem que estuda na Universidade Federal de Brasília, ela é interpretada pela Júlia Dallavia, encontra, né, um livro que é, na verdade, do pai dela, que foi um dos militares aí à frente da ditadura militar do Brasil, e é esse diário desse guerrilheiro, contando como ele se envolveu na guerrilha do Araguaia, como ele foi preso, e na prisão ele ficou amigo de um pastor que foi injustamente preso e também, né, acusado de que fazia parte, né, da guerrilha contra a ditadura militar. Então é um filme sobre essas camadas, né, presente, passado e o nosso presente também. Esse filme dialoga muito com, né, o Brasil de hoje, como a gente ainda está processando a nossa história, e ao mesmo tempo essa amizade entre esses dois homens tão diferentes, mas que têm assim muito em comum, porque são éticos, eles são homens que sonham com a liberdade, apesar de um ser um pastor, né, um cara que é muito religioso, e ao mesmo tempo eles conseguem se entender. Eu acho essa história muito bacana, Roberta, porque dirigida pelo Zé Eduardo Belmonte, que é um diretor que eu gosto muito, porque a gente está num momento de Brasil tão dividido, quando a gente vê um filme assim, um belo drama brasileiro de ficção, sobre dois homens tão opostos, acho que é legal a gente conferir isso no cinema e pensar aí no nosso presente também, né? O trailer é impactante e a atuação do Johnny Massaro, um dos atores, bem impressionante, se entregou bem, né, esse papel aí, tô bem curioso para assistir. É isso aí, impactante mesmo, tem uma fotografia linda. É verdade. Sim. Bom, quem não curte tanto ficção, ou quem está cansado de ver ficção, quer ver coisas mais reais, temos a 28ª edição do Festival Internacional de Documentários É Tudo Verdade, em São Paulo, no Rio de Janeiro. São mais de 30, são produções de mais de 30 países. O que você destaca pra gente, Flávia? Olha, a gente tem muita coisa, 72 filmes. Mas eu acho que assim, o gostoso desse tipo de festival é entrar e sair descobrindo, né? Mas a gente dá umas dicas aqui, adianta alguns pontos importantes. Tem um filme que se chama Subject, ou Assunto, né? Subject é assunto em inglês, mas no caso é como os americanos tratam os personagens dos filmes. E ele conta a história de vários personagens de documentários que são muito famosos, como Na Captura dos Friedmans, Staircase, que é uma série de true crime que está na Netflix, por exemplo, entre vários outros, como um sobre a Revolução, né, cultural egípcia. Então, esses filmes que foram muito importantes, que ganharam o Oscar, que mudaram a vida dos personagens para o melhor ou talvez para o pior, e como isso impacta, né? O documentarista e a gente público também, muitas vezes chega lá, faz um filme, convive, a pessoa entrega tudo da vida dela e depois a relação é rompida. Ou não, a relação nunca é rompida e a pessoa também nunca consegue se livrar, muitas vezes, do fardo que é ser um personagem de cinema, mas um filme real. Então, o filme discute tudo isso, é muito interessante, não só para quem faz filmes, mas para nós, assim, para a gente entrar nesse making of do próprio documentário, Subject. Ele passa no Rio, em São Paulo, hoje em São Paulo e no Rio durante a semana, na semana que vem. Então é bom que a gente vai aproveitando. E tem uma outra coisa que eu destaco também, é que o É Tudo Verdade tem programação online, gente, para quem não está no Rio, São Paulo. Na plataforma do Sesc Digital, né, sescdigital.com.br, tem a competição de filmes em curta-metragem. E não é pouca coisa, não. O filme que ganha curta-metragem, Não É Tudo Verdade, é automaticamente classificado para concorrer a uma vaga no Oscar. O longa-metragem é a mesma coisa. E na plataforma do Itaú Cultural Play, tudo gratuito, está lá uma parte da competição latina, então tem os filmes latino-americanos também. O É Tudo Verdade é um dos maiores, melhores, né, mais importantes festivais desse gênero no mundo, e o vencedor brasileiro e internacional classifica também longa-metragem para o Oscar, não é pouca coisa. Não. E eu destaco um aqui brasileiro também, só para terminar, que se chama 171, do Rodrigo Siqueira. O que ele fez? Ele foi para penitenciárias do Brasil, entrevistou personagens, 6 ou 7, e que são condenados pelo crime de estelionato, 171, e eles vão dando entrevistas. A gente não sabe se eles são personagens, se eles estão contando histórias reais, mentindo sobre a própria vida ou não.
é muito interessante como é que o documentário está cada vez mais livre de formato e tema, né? Então, prato cheio aí é tudoverdade.com.br, tá tudo lá, a programação toda para conferir e se programar. Só uma dúvida, Flá, você falou que as regiões onde não tem o É Tudo Verdade, né, que só tem no Rio de Janeiro e São Paulo, tem programação online, mas não dá para ver filmes online, certo? Dá sim. Ah, Os dá? Que curtas legal. no Sesc Muito e os bom. latinos no Itaú Cultural Play. Dá sim. Pela E é muito bom plataforma por de isso. graça. De graça, de graça. Itaú Cultural Play e Cine Sesc são sempre de graça, né? Sesc Digital, sempre de graça. Tem muito mais coisa lá, além do É Tudo Verdade. Mas o É Tudo Verdade está com a programação latina e a programação de curtas, gratuita, está nas salas de cinema de São Paulo e Rio, mas também está online para todo o Brasil. E eu acho imperdível, viu? Pra turma da Frente Fria, que tá se preparando É. pra chegada do frio aí, já fica com boas dicas da Flávia Guerra. Feriado, pois é, muito legal. E inclusive esse filme que a Flá comentou, o Subject, também faz a gente refletir sobre a questão da ética dos documentários, que é algo sempre muito debatido. O que deve Total. entrar ou não, o que é demais sobre a vida da pessoa. Enfim, muitas questões, muitas camadas. Eu adorei essa palavra que a Flávia usou hoje. A gente adora uma camada, Chique viu, demais, aqui. Eu e o muitas Renan camadas. falou camada, a gente já coração. A gente já ama. Obrigada, Flavinha. Bom fim de semana Obrigada. para você. Valeu. Adoramos as programações e até semana que vem. Bons filmes. Um beijo, gente. Beijo.